conversa hoje com o Fernando Tourinho. Ele é diretor de recursos humanos da Bosch para a América Latina. Vamos falar, entre outros assuntos, das ações da empresa em relação ao recrutamento, capacitação de profissionais e retenção de talentos. Tudo bem, Fernando? Obrigado pela visita. Tudo bem, obrigado. O prazer é meu em compartilhar e trocar um pouco de experiência junto com todo esse pessoal que nos assiste. Fernando, para abrir essa conversa, eu queria falar primeiro de recrutamento. Eu queria saber o que a Bosch tem feito para melhorar a qualidade dos profissionais contratados. Bom, dois aspectos legais aí na tua pergunta. Primeiro é como a gente recruta as pessoas e segundo, o que a gente faz uma vez que elas estão dentro da empresa trabalhando conosco. Existem diferentes formas de recrutamento. Nós temos programas de entradas que variam, por exemplo, de estágio, 600 pessoas estagiando no Brasil hoje, mas também programas de parceria, de formação e qualificação de pessoas que estão no início de carreira, em parceria com o SESI, em parceria com o SENAI, em parceria com o Instituto Formare. A maioria das pessoas que nós temos hoje trabalhando dentro da Bosch vem de programas de inicialização como esse que eu te falei. Eu mesmo sou estagiário, comecei estagiando na Bosch há mais de 20 anos atrás. Então a gente procura ter uma rede ampla, não somente dentro de casa, mas com parceiros, que as pessoas fazem a sua formação já em contato com a empresa, programa dual de formação, por exemplo, que a pessoa fica no Senai a primeira parte do dia, a segunda parte do dia ele já fica complementando a formação dele dentro da nossa empresa, e esse pool de pessoas é a maioria das pessoas que entram na empresa depois. Nós temos uma alta taxa de pessoas que gostam de trabalhar conosco, que ficam na empresa, portanto, a maioria que entra são desses programas iniciais. Sobre desenvolvimento, nós temos a Universidade Corporativa, mais de 12 mil pessoas passaram em programas de formação presencial na Universidade Corporativa na América Latina, mas vários outros programas acontecem em paralelo que desenvolvem qualificação dessas pessoas. Sejam programas de requalificação, a gente vai falar um pouco sobre novos mercados, novas tecnologias que surgem, ou mesmo programas de formação individual, por exemplo, mentoria, por exemplo, troca de experiências. Nós temos dentro da empresa o Bosch Tube, é uma ferramenta fechada para a Bosch, onde as pessoas voluntariamente colocam conhecimento de forma a beneficiar outras que querem aprender coisas novas, por exemplo. Então a gente pode falar que a Bosch investe nisso, em um trabalho de base já para buscar os profissionais desde cedo. Nós estamos ampliando isso. Além da empresa investir nisso, criar ferramentas, maneiras das pessoas também cuidarem do seu desenvolvimento pessoal. Nós temos plataformas de aprendizado por celular, por exemplo, que agora disponibilizamos para os funcionários, pago pela empresa. A pessoa usa para crescimento profissional nas áreas que interessam a empresa, mas eventualmente pode usar também para aprendizados novos que ela tem interesse. Então são diferentes formas, ora presenciais, ora através de mídias sociais, ora através de trocas entre times na empresa. Então existem diferentes plataformas porque o nosso desafio é que a gente cuide da pessoa, mas que a pessoa cuide dele próprio também. E com relação a alto escalão, mais cargos estratégicos, esses profissionais são profissionais com uma carreira na Bosch ou vocês têm procurado fora também, até para se atualizar do mercado? Mais de 90% dos nossos executivos hoje são formados dentro da empresa. Por um lado, isso é extremamente positivo. Eu mencionei, eu sou estagiário, 20 anos atrás na empresa. Nós temos um programa de desenvolvimento dessas pessoas que ainda dentro da empresa passa por diferentes realidades. Eu passei por 6 localidades na empresa, atuando em diferentes áreas dentro da empresa. Então, embora a gente esteja na mesma empresa, a formação é bem eclética, trata de diferentes áreas. Ainda assim, nós também pegamos pessoas do mercado, porque isso precisa ser oxigenado. Conhecimentos novos que a gente faz requalificação de pessoas internas, mas também tem conhecimentos no mercado que a gente precisa trazer. Talvez o novo que tem nisso tudo é que nem sempre essas pessoas são funcionários da empresa depois. A gente faz parceria com institutos de inovação, parceria com startups, parceria com entidades fora que trabalham conosco em projetos, às vezes até fisicamente dentro da empresa, que também trazem conhecimento, desenvolvimento que a gente necessita. Que tipo de conhecimento? Você falou em oxigenação, então assim, qual que é o perfil do profissional que a Bosch tem buscado para fazer essa oxigenação? Bom, é preciso dizer, nossa empresa começou há mais de 130 anos atrás e inovação e aprendizado sempre foi um foco da empresa. Nós somos uma fundação
que destina todo o recurso da empresa dentro da empresa, através de tecnologia, formação de aprendizado, ou fora, através de iniciativas sociais, inclusive de aprendizado. Mas isso, de lá para cá, tem se intensificado de formas diferentes. Então, nós somos uma empresa de tecnologia, somos hoje um dos maiores players de internet das coisas. Mas internet das coisas, inteligência artificial, indústria 4.0, já é a nossa realidade e no futuro será muito mais importante do que é hoje para a nossa empresa, através de sensores, de serviços, de softwares. Então, essas qualidades hoje na nossa empresa existem, são pessoas que já possuem, por exemplo, desenvolvedores de software, de inteligência artificial. Nós estamos requalificando uma parte das nossas pessoas que têm, por exemplo, competências em hardware, mas precisam ser retreinadas, requalificadas para competências de software. E também nós buscamos no mercado. Não é só a Bosch, mas todos nós como empresa temos enfrentado dificuldades, porque a oferta é menor que a demanda, especialmente nesses segmentos que eu citei, internet das coisas, inteligência artificial. Então, como a gente resolve isso? Primeiro, eu já citei a requalificação das nossas pessoas. Segundo, parcerias externas, inclusive de formação de pessoas. Lá em Campinas, por exemplo, nós estamos formando esse ano com parceiros externos, mulheres, tem a ver com diversidade também, para que elas sejam futuras desenvolvedoras de software. E à medida em que elas se formam, nós financiamos essa formação, elas podem ser colocadas no mercado ou depois colocadas na nossa empresa também. Então isso tudo que você está falando vai na direção da retenção de talentos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso. O que é feito dentro da empresa para segurar esses profissionais? Bom, primeiro deixa eu tentar desmistificar um pouco o assunto, dizendo que a gente não ousa reter pessoas. A gente espera que as pessoas tenham o prazer e o propósito de trabalhar conosco e continuem trabalhando conosco sendo colaboradores ou sendo parceiros. Segundo, nós entendemos que todos nós somos talentos. Não existe ninguém que eu fale assim, eu quero reter uma pessoa ou eu quero que ele continue comigo e outra pessoa não. Dadas as possibilidades de negócio e dado o interesse estratégico da empresa, a gente gostaria que todos continuassem trabalhando com a gente. Bom, isso posto, nós acreditamos que a retenção, se podemos assim dizer, que as pessoas fiquem trabalhando conosco, é formada por 3 fatores. O primeiro é o propósito da empresa. E a nossa empresa vive, como todos vemos nessa tecnologia, que é líquida, que muda muito, é muito acelerada, que é muito incerta para o futuro. Como inovação, nossa empresa sabe muito bem para onde nós estamos indo. Nós já somos e queremos ser cada vez mais uma empresa de internet das coisas que oferece serviço, software e soluções. Continua oferecendo hardware, produtos físicos, mas uma quantidade menor para o negócio. Então, o propósito da empresa é a tecnologia para a vida. Nós geramos soluções que mudam a vida das pessoas com tecnologias. Esse propósito atrai as pessoas que querem trabalhar conosco. O fato de a gente ser uma fundação que investe na própria empresa ou transforma a sociedade com programas sociais também atrai pessoas. Mostra o propósito nosso. Uma vez que a pessoa tem esse mesmo propósito, ele se sente atraído a trabalhar conosco. O segundo é a autonomia. A gente vivia anos atrás, eu sou fruto disso também, como eu te falei, comecei há muitos anos, mais uma cultura de comando e controle nas empresas. A gente muda isso hoje. Hoje nas empresas, eu como líder, por exemplo, não sou o antigo chefe. Meu papel é dar direção, dar recursos, promover atratividade e desafio para as pessoas. Mas eu não sou expert em tudo. Eu não sou a pessoa que tem que tomar a decisão para dizer se isso é certo ou errado. Mas nós temos que fazer isso como um time. Então, dar autonomia para a pessoa errar é necessária a inovação. Dar autonomia para a pessoa propor uma coisa diferente, inclusive coisa diferente de que eu como gestor penso, é essencial. E a última coisa é excelência. Excelência significa eu cresço a maneira que sou desafiado. A empresa é beneficiada nos negócios, mas eu sou beneficiado como profissional, como pessoa também. Essas 3 coisas, propósito, autonomia e excelência, isso é uma teoria de mercado, nós acreditamos firmemente na nossa empresa. O que se costuma questionar também, mas e benefícios, e remuneração como um todo, né, que inclui salário, benefícios, bônus?
Nós acreditamos e temos como prática de que nós temos que ser alinhados às melhores práticas de mercado. Uma vez que isso é feito de maneira transparente e a pessoa percebe, não é o que vai motivar. Se a gente não fizer da maneira adequada, desmotiva. Isso é errado também. Mas se a gente fez, esse assunto sai da mesa e então o propósito, a autonomia e a excelência é o que vai motivar as pessoas a continuar trabalhando com a gente. A Bosch tem algum canal de feedback para saber do funcionário se ele tem algum descontentamento, o que pode ser aperfeiçoado? Tem algum canal específico para isso? Existem vários canais internos. Alguns são mapeados em processos e acontecem em determinado tempo. Então, quando a gente vai para desenvolvimento de pessoas, de times, a gente tem times que participam e, após um processo, tem que fazer lições aprendidas, onde vem o feedback, por exemplo. A gente tem ferramentas de desenvolvimento de pessoas, que são feitas ou pelo gestor ou pelo próprio time, que proporcionam feedback, crescimento. Mas também tem coisas que não são formais e que a gente motiva, por exemplo, grupos de diversidade, pessoas que compartilham conhecimento e desenvolvimento de maneira voluntária dentro da empresa, encontros que são voluntários, às vezes virtuais em diferentes localidades, às vezes presenciais. E existem também ferramentas que a gente troca com o público externo à empresa. Então, através de nossas mídias sociais, sejam as quais forem, o site da empresa, LinkedIn, Bosch Brasil, Instagram, Bosch Carreiras, também as pessoas são convidadas a trocar conosco, como empresa, para que a gente possa desenvolver junto. A gente acredita que a nossa comunidade não é só formada de colaboradores, é formada de estudantes que trocam com a gente, com programas que a gente faz à distância ou na empresa, de clientes, de parceiros, de fornecedores. Todos esses têm canais para se colocarem para nós, para a gente melhorar como comunidade, né? Hoje fala-se muito em humanizar o ambiente de trabalho, né? Estimular uma cultura criativa e inovadora. Como que é possível fazer isso? Não é fácil. A gente tem desenvolvido muito sobre isso. Aqui na América Latina, 92% das pessoas que trabalham na nossa empresa recomendam a gente como uma empresa para se trabalhar a um colega, a um parente, a uma pessoa que ele conhece. Isso é muito bom. Só que a nossa empresa tem passado por transformações contínuas. Eu citei agora há pouco, há 20 anos atrás a gente trabalhava muito mais com hierarquia do que trabalhamos hoje. Algumas coisas são essenciais. Um local de trabalho adequado, inspirador, que promova transparência, colaboração, cooperação, troca, liberdade, erro, experimentação, é essencial. Ferramentas que trabalhem com inovação, como Design Thinking, User Experience, também são essenciais. A cultura da empresa, a liderança servidora, a gente trabalhar com transparência, com abertura, o fato de que eu sou um líder situacional, eu não sou um líder dado pela hierarquia, eu tenho que confiar no expertise das minhas pessoas, a maneira que eles trabalham, dando abertura, proporcionando colaboração. Tudo isso é parte do nosso desafio hoje, no dia a dia, para que a gente consiga alcançar o que a gente se propõe. Não é fácil, porque nós não crescemos assim, nós não nascemos assim. Isso vai mudando de acordo com o tempo. Quando eu comecei, por exemplo, na Bosch, a gente tinha uma cultura que era muito mais de hierarquia. Hoje não é. Uma cultura que em determinados momentos não aceita erro. E ainda hoje, em alguns processos, a gente não pode aceitar erro. Tem vários processos, desde manufatura como processos administrativos, que a gente mede o erro por ppm. Quer dizer, a gente precisa disso. Mas em outros processos que geram inovação, que precisa de desenvolvimento, a gente tem que se acostumar com uma cultura diferente, que permita a experimentação de forma diferente. Então é um trabalho contínuo. O importante é que a gente tenha uma direção clara, a Bosch tem uma direção clara para onde ela quer ir, que as pessoas saibam o que é preciso de mim para que eu vá nessa direção também e como eu me beneficio disso. A partir daí, nós como empresa temos isso muito claro, as pessoas podem trabalhar dessa forma. Então vem jornadas flexíveis, por exemplo, programa de estágio que no seu contexto tem muito bem definido ferramentas de inovação, treinamento, então tem várias coisas, mas a direção é muito clara. Você falou sobre cultura da empresa. A Bosch é uma multinacional. Como alinhar isso, alinhar as operações no Brasil, na América Latina, com a matriz? Qual que é o segredo e qual que é o desafio? Bom,
Já de alguns anos, a gente tem um processo de comunicação muito aberto. Então, a nossa liderança na Alemanha, a nossa liderança mundial, fala sobre estratégia, fala sobre dificuldades da empresa, fala sobre a transformação que a gente precisa de maneira transparente. Por exemplo, eu falei do Bosch Tube para você, essas são transmissões que são feitas e todos podem assistir. Segundo, nós como líderes sabemos e temos o dever de compartilhar isso de maneira muito transparente, muito aberta, muito clara, muito precisa para todas as nossas pessoas. Por quê? Porque isso é dado pelo mercado. A gente sabe que a transformação é necessária pelo mercado. A mobilidade está mudando, as tecnologias estão mudando. Hoje, mais de 50% dos produtos que a Bosch fabrica, produtos físicos, já saem da empresa ou conectados ou aptos a serem conectados depois, a se comunicarem. Então, a tecnologia mudando, é necessário a gente mudar. Então, a direção é clara, é precisa, e a forma que a gente comunica isso mudou também. Antes a gente via nas empresas esses comunicados, que eram feitos às vezes até via papel, e isso era muito restrito a certo grupo de pessoas. Hoje a gente tem, óbvio, alguns assuntos que ainda são restritos, mas a direção, a estratégia tem que ser clara para todo mundo. E a gente até mede se isso está sendo compreendido da forma correta pelas pessoas. Fernando, na sua avaliação, o que é essencial para ter um bom ambiente de trabalho? Então, um ambiente descontraído, mas ao mesmo tempo produtivo. Bom, primeiro as pessoas precisam entender, eu disse agora há pouco, o que nós como sociedade, como empresa, como organismo, queremos do futuro. Então, esse propósito que eu citei agora há pouco, isso faz sentido para mim como pessoa? O propósito meu casa com o que a empresa está falando? Desde valores como diversidade, respeito legal, até como o que eu quero causar na sociedade. Eu quero qualidade de vida através de produtos e soluções. A partir daí, nós precisamos, como líderes, o nosso papel no dia a dia, sermos exemplos. Não somos perfeitos, precisamos de abertura para isso, cultura de feedback é importante. Feedback no seu sentido contínuo da palavra, nós temos ferramentas formais para isso, mas isso tem que ser feito no dia a dia. Uma vez dada a direção, nós como líderes precisamos dar o exemplo. E eu falo líderes, não gestores, porque até isso também nós estamos transformando nas empresas. Nós não somos somente gestores. Alguns de nós somos gestores, no papel de gestor, mas todos nós somos líderes. A transformação da nossa empresa precisa de todos nós em diferentes responsabilidades. E esse corpo de liderança é composto por gestores, não gestores, pessoas às vezes que nem estão na nossa empresa, mas são parceiros, como eu falei agora há pouco. Todos esses têm que ter um propósito claro, tem que ter abertura, transparência, processo contínuo de feedback, melhoria de processo, para que a gente possa conseguir a transformação e ser uma empresa agradável para se trabalhar, que faça sentido aos negócios e que faça sentido para mim também como pessoa. Fernando, então para a gente encerrar essa entrevista, qual que é o principal desafio para esse setor de RH nos próximos anos? Bom, aqui eu quero falar então, nós como pessoas de RH, não necessariamente como Bosch, eu creio que são três coisas. A primeira coisa, nós precisamos contribuir para o resultado e para a eficiência dos nossos negócios, de maneira muito clara. No passado, nós, RHs, éramos mais envolvidos em políticas, processos, nós continuamos envolvidos com isso, mas isso tem que fazer sentido e tem que ter um claro impacto no resultado e na eficiência da minha empresa. Isso tem que ser evidente. No segundo momento, isso que nós estamos fazendo, mexendo com o resultado e a eficiência da nossa empresa, nós fazemos através de pessoas. Por isso nós não somos logística, não somos compras, somos RH. Fazemos isso através de pessoas. E quando a gente faz, a gente coloca na mão do líder, de cada pessoa e também do gestor, ferramentas, processos e políticas para que ele faça isso. Alguns anos a gente já fez isso, só que hoje o nosso foco é mais com duas coisas importantes, segredos. O primeiro é User Experience. Tem que fazer sentido para a pessoa que está usando. Eu não posso desenvolver um processo, uma política, um benefício que a pessoa experimentando não tenha a percepção de que aquilo é útil, de que aquilo é bom, de que aquilo é agradável para ela.
Então, resultado na empresa, para a empresa, resultado para as nossas pessoas e o último, digitalização. Nós precisamos digitalizar, automatizar, tem vários processos de RPA, de bots que a gente usa hoje na nossa empresa, estão aumentando isso, para que as nossas pessoas tenham mais capacidade em termos de tempo para destinar recursos para o resultado da empresa e para a experiência das pessoas que usam nossos produtos.